Hoje o nosso bate-papo é sobre a mulher. Nós vamos falar um pouco sobre a mitologia de Adão e Eva, para a gente fazer algo diferente nesse mês das mulheres, para que a gente possa entender um pouco de tanta necessidade de afirmarmos a posição da mulher na nossa sociedade. Vamos falar disso depois da vinheta. A lenda, o mito de Adão e Eva, e eu vou tratar como mito, né? Se você é uma pessoa que considera tudo que está escrito na Bíblia como sendo algo que deve ser entendido pela letra, então eu acredito que provavelmente você não vai gostar desse vídeo. Mas se você é uma pessoa que gosta de refletir sobre a simbologia das coisas, eu convido para que você continue com a gente. A gente vê lá na história do Adão e Eva, Deus criou o homem, depois de um certo tempo, como o homem se sentiu solitário, ele pediu para que Deus fizesse uma mulher. E ele, segundo o relato mais ortodoxo da Bíblia, excluindo aí a questão de uma outra lenda, que é a lenda de Lilith, que eu já comentei aqui em outros vídeos, Deus nocauteia lá o Adão, tira uma costela dele e faz uma mulher. Então a mulher, que seria a companheira do Adão, nada mais seria do que um complemento. Então a gente já vê ali a mitologia do Adão e Eva tratando a mulher como uma espécie de coadjuvante ou algo até pior, né? Então, seja, Deus criou o Adão, a sua imagem e semelhança lá do barro, e fez a mulher de uma parte do Adão para que essa mulher fosse complemento. Seguindo na história, né, a gente vai perceber que essa história é repleta, né, de simbologias. Tem a questão da própria serpente, que é uma simbologia fálica, e esse é um dos vários motivos pelo qual muitas pessoas atribuem o pecado original como sendo o sexo, que é uma interpretação, vamos dizer assim, absurda, né? Nós entendemos que é uma possibilidade de interpretação, mas nós consideramos que é uma interpretação absurda. Se a gente entender que, supondo a existência de Deus, supondo essa história que está sendo contada sendo verdadeira, o pecado original ser o sexo seria um absurdo, né? Porque o sexo foi criado por quem? Por Deus. Então Deus criou o pecado, mas vamos deixar essa questão de lado. O que acontece é que Deus chega para Adão e Eva e fala, tá vendo nesse jardim das delícias, esse paraíso, esse Éden, vocês podem usufruir de tudo, os animais aqui estão para te servir, as plantas estão para te servir, vocês podem se alimentar do que vocês quiserem das plantas, mas não dessa, que é a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, e a partir do momento que você comer disso, eu vou ficar muito bravo com vocês. Bom, feito isso, lá vem a serpente, né, o nosso símbolo fálico, e vai lá e joga um H na orelha da Eva, e a Eva, ela aceita, Deus não está querendo que você coma desse fruto, porque senão vocês vão conhecer coisas, vão ficar igual a Deus, e Deus está querendo impedir o desenvolvimento e o crescimento de vocês. Eva vai lá, pega do fruto, né, que muita gente diz que é maçã, mas na verdade seria o relato fala do fruto do conhecimento, né, da ciência e da vida. Aí ela oferece ao Adão, quer dizer, o que nós temos aí? Nós temos um símbolo fálico, o sexo, mas então é uma conexão com a sexualidade, e a gente vê a Eva como sendo a fonte de perdição do homem. A Eva vai se unir à serpente para tentar o homem, e o coitadinho do homem, tão inocente, coitadinho do Adão, tão ingênuo, vai lá e come do fruto proibido, do conhecimento, do bem e do mal, e ali ele, vamos dizer assim, desagradou a Deus. A partir do momento eles percebem que estão nus, aí vem mais outra referência à sexualidade, né? E eles ficam muito envergonhados e correm cobrir as suas vergonhas, entre aspas. Aí Deus fica sabendo do ocorrido, porque tudo ele sabe, e ele vai lá, vamos dizer assim, exigir satisfação do casal. Chegando lá, Deus intima ele, deixa bem claro que ele conhece tudo o que aconteceu ali, e expulsa os dois. E coloca como sentença que o Adão vai ter que ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto, que agora eles vão envelhecer, que agora eles vão morrer. E quando ele vai soltando as maldições sobre as mulheres, são todas em cima da maternidade.
mais uma vez uma referência muito clara e muito nítida, até bem mais nítida do que a questão da serpente como símbolo fálico, jogando todas essas maldições sobre a Eva, que vai exatamente sobre um ponto muito interessante, que é aquilo que, vamos dizer assim, é o maior poder da mulher, o poder biológico da mulher, né? Que é lógico, a mulher tem muitos outros poderes, né? Que é o poder da maternidade. Então, se a gente pega todo o contexto dessa fábula, porque é uma fábula, uma serpente que fala, eu entendo como sendo uma fábula, né? Esse mito, fábula, essa mitologia, fábula, ela vai colocar o homem como sendo coitadinho. Tudo que acontece, quando acontece algo de ruim com o homem, é culpa da mulher, porque a mulher é um ser fraco, sujeito a tentações. E essas ideias que estão presentes nessa fábula já eram anteriores à própria fábula e foram alimentadas e fortalecidas por ela ao longo dos séculos, e está presente nas religiões abraâmicas, né, que seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo em todas as suas múltiplas vertentes. Ou seja, a mulher é um ser que causa danação no homem. E a gente percebe ali todo, se a gente for prestar atenção no mito, todo o medo que o homem tem da mulher, né? Sobre a questão da maternidade, porque o homem ele se sente muito frágil na sua masculinidade, por exemplo, no ponto da maternidade. No seguinte sentido, uma mulher grávida, ela com certeza é mãe. Um companheiro que supostamente engravidou uma companheira, na cabeça dele pode pairar, se ele for uma pessoa de mente frágil, a eterna insegurança sobre a paternidade. Hoje nós estamos vivendo na era dos exames de DNA, né? Então hoje você consegue provar com certeza se é ou se não é pai, etc. e tal. Mas durante a antiguidade, durante até a modernidade, até aqui virada do século XX para o século XXI, essa incerteza pairava sobre o homem. Então a gente percebe que o homem, na sua sexualidade, ele se vê sempre ameaçado pelo poder feminino. E diante de tudo isso, o homem quer subjugar, e muitas vezes subjugou, e ainda hoje consegue muitas vezes subjugar a mulher, infelizmente, e ele usa dessas artimanhas, né? Então todos os seus recalques, todos os seus medos e inseguranças quanto à sexualidade, e o próprio cristianismo e o islamismo, e de certo grau também o judaísmo, todo esse ranço contra a mulher. Se a gente for olhar as escrituras, uma coisa não para por aí, essa coisa da mulher que menstrua ser impura, e a coisa da mulher sempre ser alguém que não merece uma cidadania plena. Então é nesse sentido que eu estou fazendo esse vídeo, que eu acho que é muito importante a gente reforçar a questão do empoderamento, da que as mulheres possam ocupar os seus espaços e que elas possam atingir o lugar merecido na sociedade, os lugares de poder, os lugares de comando e tudo mais, que o mundo será muito mais feliz. E para finalizar o vídeo, eu queria também dizer que esse vídeo é dedicado não só para as mulheres cis, aquelas que nasceram, vamos dizer assim, com o seu equipamento biológico atribuído ao gênero feminino, mas também as mulheres trans, porque essas também têm uma luta muito intensa para ser feita. Então deixo aqui um grande beijo para todas as mulheres, e que a gente possa superar esse mito do Adão e Eva, essa fábula que já causou muito estrago na nossa sociedade, na nossa civilização, que se em algum momento já serviu, que eu acho que nem na época que ele foi feito serviu direito, que era colocar a mulher como um ser dominado, hoje em dia já não deveria nos servir mais. É lamentável que tem gente que ainda fica citando o mito do Adão e Eva para algum propósito, tendo ele como sendo, dizendo que tem algum objetivo construtivo. Gente, deixo então aqui um grande abraço, já sabe, deixa um like, se inscreva no nosso canal, e feliz Dia das Mulheres para todos e todas, porque é muito bom ter o feminino perto da gente, né? E se você é um gay misógino, vai largando dessa, porque olha bem, preste bem atenção, né? A gente que gosta eroticamente, romanticamente de homem, temos que sempre dar valor a essas mulheres, porque não existe um ser humano na Terra que não tenha vindo de uma delas. Beijo!